Seja muito bem-vindo ao podcast Endocrino Papers. Aqui lhe mostramos como se manter atualizado em endocrinologia, mesmo que você tenha pouco tempo para estudar. Eu sou Ícaro Sampaio. Eu sou Luciano Albuquerque. Eu sou Eric Trovão. E o assunto hoje é abordagem do paciente com neuropatia diabética periférica. Pessoal, a neuropatia diabética é sem dúvida a complicação crônica mais comum do diabetes mellitus. Está associada a muita redução de qualidade de vida do paciente com diabetes e é por isso que preocupa o fato dela ser subdiagnosticada e subtratada. E para falar de um tema tão importante, a gente tinha que receber uma convidada super especial. Eu vou pedir ao Dr. Eric que apresente aí nossa convidada de honra hoje. Isso, é um prazer receber aqui Ana Carolina Té, que é preceptora lá do Serviço de Endocrinologia do Hospital das Clínicas, junto comigo, com o Luciano. Foi também preceptora de Ícaro. Ensinou muito diabetes a Ícaro. Bastante. E ela é também presidente aqui da Regional Pernambuco, da SBD, da Sociedade Brasileira de Diabetes. E entre os endocrinologistas aqui de Recife, acho que é uma das pessoas que mais sabem neuropatia diabética. Então, não à toa, né, a chamamos aqui para falar sobre o tema. Seja muito bem-vinda, Carol. Obrigada Ícaro, Eric, Luciano. É um prazer estar aqui. Agradeço demais o convite. Vamos falar agora sobre neuropatia. Muito bem. Aqui a gente vai logo direto ao ponto, tá certo? Eu quero saber o seguinte: qual é a apresentação clássica de um paciente que tem neuropatia diabética periférica? A neuropatia diabética periférica, antes da gente falar dos sintomas, eu acho que é importante dizer um dado super importante, que 50% delas é assintomática. Então, metade das pessoas que têm neuropatia periférica não vão apresentar sintomas. Daquelas que apresentam, os sintomas mais comuns são as parestesias, né? Formigamento e dormência, que a gente às vezes chama de sintomas negativos, embora isso não esteja nos livros, mas são sintomas bastante comuns, e também a dor neuropática. Quando a gente tem a neuropatia periférica com dor, com sintoma importante de dor, a gente chama de neuropatia periférica dolorosa. Isso acho que é importante dizer, né, Carol, que isso traz também muita angústia para o paciente, assim, que acaba levando depressão, ansiedade, insônia, dificuldade para dormir. Sim, então vai além só daquele sintoma, né? Sem dúvida, sem dúvida. As parestesias são mais bem toleradas, embora alguns pacientes tenham muita dificuldade de administrar a dormência. E a gente sabe que a dormência predispõe muito à úlcera do pé diabético. Então é super importante também ir atrás dos sintomas negativos. Mas a dor realmente atrapalha muito a qualidade de vida do paciente. Gera insônia, gera depressão, ansiedade, angústia. E é uma dor que tem uma dificuldade de tratar, né? Classicamente é uma dor... os sintomas são classicamente simétricos, bilaterais, né? Acontecem mais à noite, mais no repouso, na verdade. Então, quando o paciente está andando ao longo do dia, aquele estímulo neurológico não tem as vias aferentes, porque compete com outros estímulos, e aí quando o paciente para, descansa, que isso acontece mais à noite, esses estímulos começam a subir nas vias aferentes e a sensação lá no cérebro é de dor, né? Uma sensação que é descrita como queimação, furada, agulhada e geralmente muito intensa. Excelente. A gente às vezes fica em dúvida, né? O paciente com queixa de dor nos pés, nas pernas. Poxa, será que é uma doença arterial periférica, insuficiência venosa, neuropatia? E aí esses achados, esses dados de piora noturna, né? Às vezes melhora com esforço, piora no repouso, vão falar a favor da neuropatia e ajudar nesse diagnóstico. Sim, a anamnese é essencial aí nessa fase. Eric falou uma coisa interessante sobre essa questão do quanto isso impacta na vida do paciente. Uma amiga que inclusive foi também residente de vocês estava comentando esses dias que tem a sensação de que às vezes na consulta do paciente com diabetes, que tem neuropatia já muito grave, dolorosa, parece que a consulta gira muito só em torno disso, né? Você tenta às vezes avaliar também outros aspectos, mas é de fato o que mais incomoda o paciente, isso, né? Quando ela está instalada. O paciente quer trazer de volta isso para ver se a gente consegue resolver, né? E é difícil resolver. É muito difícil. Inclusive, nos casos mais avançados, existe uma coisa que a gente chama de alodínia, né? Que é um estímulo doloroso, um estímulo não doloroso, desencadeando uma dor intensa. Um toque de um tecido do lençol, um vento, ao toque das mãos. Isso já desencadeia uma sensação dolorosa. E também pequenos estímulos que
que são desproporcionais àquela dor, acontecem também na fase tardia da doença. Perfeito. Doutora Carol, a senhora colocou brilhantemente que boa parte dos casos serão assintomáticos. E aí, como é que eu vou fazer o rastreamento da neuropatia diabética periférica nesses pacientes? Tá, isso aí é importantíssimo e passa muito despercebido na maioria das consultas, né? Se o paciente é assintomático, a gente tende a esquecer, né, de perguntar ativamente, de fazer aquela anamnese, né, e de rastrear ativamente a neuropatia diabética. Então, todas as sociedades, tanto internacionais quanto a nossa Sociedade Brasileira de Diabetes, recomenda o rastreamento de todos os pacientes com diabetes tipo 2 ao diagnóstico e aqueles com diabetes tipo 1 após 5 anos de doença. Lembrando que pacientes com pré-diabetes também podem ter, até 12% dos pacientes com pré-diabetes podem ter neuropatia diabética. E aí, vale a pena, é recomendado também incluir a pesquisa de neuropatia nos pacientes com pré-diabetes e naqueles que têm um diagnóstico de neuropatia periférica idiopática ou que não se achou nenhuma causa, rastrear diabetes e pré-diabetes. Perfeito. Então, não deixar de fazer esse rastreamento quando indicado. E aí, ali no dia a dia de consultório, ambulatório, como é que eu posso fazer essa pesquisa de forma prática? Bom, a pesquisa é super simples, né? É um exame neurológico das sensibilidades muito simples. A gente precisa de um palito de dente para testar a dor, né? Isso eu aprendi bem. Então, é preciso fazer pelo menos um teste de fibras finas e um teste de fibras grossas, né? Que são as fibras que levam os estímulos dolorosos. As fibras finas são amielínicas ou pouco mielinizadas e as fibras grossas são mielinizadas. Cada uma tem leva um tipo de sensibilidade diferente lá ao sistema nervoso central. E aí a gente pode usar pelo menos um de cada, tá? Então, para fibras finas que a gente testa temperatura e dor, pode ser o palitinho, né? O pinprick, que a gente chama, que é a dor pontual, por isso que é feita com palito. E um cabo do diapasão, pode ser, né? A gente coloca no ar-condicionado, esfria e toca na pele do paciente. Lembrando que, uma coisa que a gente não falou, dos sintomas, tipicamente são sintomas que têm uma progressão distal proximal. Uhum. Então, a gente começa pesquisando na ponta do pé e vai subindo até o joelho. Lembrando também que os membros superiores também são atingidos, tá? Perfeito. E aí a gente testa dor, temperatura. Se quisermos complementar mais com fibras grossas, a gente pode também testar a vibração com diapasão e os reflexos profundos, aquileu e patelar. Excelente. E com relação ao Neuroped, há algum papel em utilizá-lo para rastreamento da neuropatia diabética? Bom, Neuroped, para quem não conhece, é um teste super rápido que pode ser feito no consultório, tá? Ele é baseado na cola de 2 adesivos. Quem estiver vendo aqui pode... Pessoal, quem está acompanhando a gente só o áudio, né? A doutora Carol está mostrando agora o adesivo que é utilizado para o uso do teste no dia a dia de consultório. É um adesivo que dá uma resposta em 10 minutos a uma mudança na coloração. Vou mostrar para ele ali, que quem está no YouTube consegue acompanhar. De acordo com a presença do suor, né? Ou seja, ele vai avaliar a função sudomotora na planta do pé. A função sudomotora é levada, essa função neurológica é de fibras finas, ou seja, são as fibras finas que são lesadas mais precocemente na neuropatia diabética, então esse pode ser um diagnóstico precoce. Perfeito. É simples de fazer no próprio consultório, a gente coloca na planta do pé do paciente, aguarda 10 minutos e vai ver a mudança de cor. Os estudos mostram que ele tem alta sensibilidade, semelhante aos testes padrão ouro, né? Para ver disfunção sudomotora e para ver neuropatia precoce. Perfeito. Quais são os testes que são de padrão ouro para neuropatia precoce? É a biópsia de pele, em que a gente vê a densidade de inervação, e a microscopia confocal de córnea, né? São testes que a gente não tem fácil na prática clínica, mas que são feitos em pesquisa. Excelente. Eu acho até lembrar que você está mostrando aí um teste bem mais objetivo do que a gente ficar lá com a pontinha, né, do palito para ver fibra fina. Tá sentindo, não tá sentindo? E principalmente térmico, que é uma dificuldade. Você me diz, coloca o cabo de diapasão no ar-condicionado. A gente tem que lançar mão dessas estratégias. E aí a gente tem um adesivo para a gente ter uma coisa mais objetiva.
É. Né? E mais Até em casa o precoce, paciente faz, né? E relata se mudou E é de difícil cor. isso. também, é difícil também testar a temperatura quente. Você vai ter que ter uma água quente, um algodão quente, alguma Não é coisa no simples. consultório que não é prático, né? Cuidado pra não queimar o pé do povo aí. né? E aí o adesivo é bem mais objetivo e tem essa importância de dar o diagnóstico mais precoce, né? Porque sabe que as fibras finas se perdem primeiro, né, do que as fibras grossas. E percebam que a doutora Carol, em momento algum, falou em utilizar monofilamento para rastrear neuropatia diabética. E aí, por que, doutora Carol, a senhora não citou o monofilamento nesse rastreamento da neuropatia inicial? Monofilamento é um teste super importante de ser feito, tá? Mas ele não dá diagnóstico de neuropatia, ele não faz rastreamento. Ele vai testar uma fibra grossa, mas ele só deve ser utilizado para a gente dar o diagnóstico naquele paciente de um pé de risco, né? Um pé diabético que tem risco de ulceração. Então, um monofilamento ausente ou um monofilamento negativo, né? Quando corretamente aplicado na planta do pé, ele diz pra gente que aquele paciente tem um risco de úlcera, tá? Ele não pode ser um teste de rastreamento porque ele vai avaliar uma coisa muito tardia na neuropatia, que Isso. é a dormência. Perfeito. E A aí, gente- se você já está fazendo lá o paciente deitado com o pé livre, você fazendo teste para rastreamento de neuropatia, você vai fazer também o teste de monofilamento para avaliar pé de risco, né? Não é que não vai Isso, fazer, isso. vai fazer também junto. Exato. Mas ó, não é a triagem, né? Não é outro Triagem. objetivo. Exato. Isso. A importância do monofilamento, e ele é muito preconizado pela a Federação Internacional de Diabetes, o IDF, é que ele é um teste muito simples, ele pode ser usado por qualquer profissional de saúde que seja treinado, não precisa ser médico. Então, em países que têm muita dificuldade de acesso a médico, a consultas, um enfermeiro, um fisioterapeuta, um técnico de enfermagem pode fazer e diagnosticar aqueles pacientes que têm pé de risco. Excelente. Então, vamos imaginar aqui uma situação agora. Fiz lá o teste de rastreamento, que foi positivo. Ou melhor, nem fiz rastreamento porque o paciente já veio para a consulta com uma queixa de algum sintoma neuropático. Como é que eu faço agora, doutora Carol, para confirmar o diagnóstico da neuropatia diabética periférica nesse paciente, ou sintomático, ou que eu detectei pelo rastreamento? Veja, o que é preconizado pela Sociedade Brasileira de Diabetes e pela Associação Americana de Diabetes é a junção de vários exames de sensibilidade, né? Exames neurológicos. Então, foi elaborado o score de comprometimento neuropático, em que a gente avalia a sensibilidade vibratória pelo diapasão, que é de uma forma mais simples. O ideal seria que a gente pudesse usar um bioestesiômetro, mas ele não é acessível na grande maioria das clínicas e consultórios. Mas a sensibilidade vibratória através do diapasão de 128 Hz, a sensibilidade térmica, a dor, a sensibilidade dolorosa, o pinprick e o reflexo aquileu. Então, baseado nesses 4 testes, é pontuado um score, né? A gente vê se a sensibilidade está presente ou ausente e é feito um score. Quando ele está maior ou igual a 3, a gente pode dar o diagnóstico de neuropatia diabética. Ou seja, é basicamente um diagnóstico clínico, né? Exame físico. A gente não está falando aqui em utilizar exames complementares para fazer esse diagnóstico, pelo menos para a maioria dos pacientes. Porque há um pouco de dúvida, assim, por exemplo, eletroneuromiografia, né? A gente vê, às vezes, solicitação, inclusive, desnecessária para diagnóstico de neuropatia diabética periférica. Às vezes pode até entrar como um diagnóstico diferencial se você acha que não é da neuropatia diabética, né? Se não bate muito, o paciente acabou de ter diagnóstico, embora possa ocorrer no diagnóstico do DM2, né? Já que está todo mundo muito sério hoje, eu vou explicar um pouquinho a história, né? Assim, só para vocês verem, o pessoal que está acompanhando, ele vai fazer nesse score que muita gente disse, isso aqui está complicando muito o negócio. Então, ali tem 4 testes, são 2 testes de fibra fina, 2 testes de fibra grossa, né? Então, vale sempre aquela história das fibras do ABCD, né? Só que de trás para frente, né? Você perde do D, o C de calor são as fibras finas, é calor e dor. Sempre ele. E A e B são as fibras mielínicas, né? Que é a alfa, a beta, a delta, que é a D, e a C, que é a mielínica, né? Que não tem A, né? É o contrário, né? A mielínica é a C, né? Então, para quem está estudando para a prova aí, decore direitinho, viu? A C e a delta, que é calor e dor, são as que perdem primeiro, que é das fibras finas. E a alfa e a beta são as fibras grossas, vai perder depois, vai ter essa história de propriocepção e dos reflexos, né? Que aí são os 2 testes do diapasão e do reflexo aquileu. Lembra que o aquileu tem mais pontos, né? Vai até 2, os outros só vai a 0 ou 1, né? Sim ou não, e o aquileu vai
se está diminuído ou ausente, né? Então avalia uma pontuação a mais, né? E lembrar que cada lado é um ponto, né? A avaliação é Isso. bilateral. Exatamente. Dos dois membros. Perfeito. E A gente esse- querendo ser sério aqui, né? Para nossa convidada Não, tem que- especial. Tão tem que especial. ajudar Luciano. o pessoal, né? Luciano Porque, com as assim, dicas, com os macetes dele, O né? pessoal adora, o pessoal adora. E essa tabelinha com esse score está amplamente disponível. Basta colocar numa pesquisa rápida na internet, na diretriz da Sociedade Brasileira. A gente imprime, deixa no consultório, deixa no ambulatório e basta fazer aqueles 4 testes. E eu no X a gostei pessoa bastante. decora, faz um pouquinho e já decorou. Exatamente. exato. Simples. É que é incorporar na rotina, né? É. Mas e a eletroneuromiografia? Quando é que a senhora costuma solicitar aí na sua prática? Bom, a eletroneuromiografia não deve ser um exame rotineiramente solicitado, porque ele apenas avalia as fibras grossas. Então, não vou dar diagnóstico precoce de neuropatia diabética com eletroneuromiografia. Se um paciente com diabetes faz uma eletroneuromiografia de membros inferiores e vem aquele resultado, neuropatia diabética, neuropatia axonal difusa simétrica, a gente pode ter certeza que ele tem a neuropatia, mas que foi um diagnóstico tardio. Uhum. Então, ele não deve ser um exame feito para rastreamento, nem para diagnóstico precoce. Tá? Quando é que a gente deve pedir? Já que o diagnóstico é essencialmente clínico, mesmo da neuropatia avançada. Quando existem algumas dúvidas. Quando o sintoma não for simétrico, quando for rapidamente progressivo, quando existem outras situações, outras doenças que podem estar associadas, como talvez HIV, alguma outra causa de neuropatia que não diabetes. Um fato super importante que a gente não falou no começo é que o diagnóstico de neuropatia diabética é de exclusão. Uhum. Então, a gente só pode dizer que é neuropatia diabética, mesmo com todo aquele quadro clínico clássico, quando a gente exclui minimamente algumas outras causas. Perfeito. Então, a eletroneuro deve ser reservada para casos atípicos. Acho que outro caso também é quando tem muita fraqueza muscular associada, né? Sim, Uhum. sim. Eu Por quê? Porque a fraqueza muscular não é típica da neuropatia diabética periférica. Ela vem muito tardiamente e muito mais por uma Uhum. atrofia por desuso. Uhum. Amiotrofia. A amiotrofia é um tipo específico, né? Uhum. Mas a atrofia muscular é bem comum nas fases avançadas da neuropatia periférica. Muito bem. A gente chega agora num ponto muito importante da discussão. A gente pode ter um paciente com tempo de diabetes suficiente para ter neuropatia, com quadro clínico clássico, com exame físico completamente alterado, e esse paciente pode não ter neuropatia diabética periférica, por quê? Como a doutora Carol já colocou, é um diagnóstico de exclusão e algumas condições devem ser afastadas, podem inclusive simular um quadro bem parecido. Uhum. E aí, quais são essas condições que eu devo afastar para um diagnóstico correto da neuropatia diabética periférica? Bom, a primeira, que é assim, que a gente tem que estar muito atento, porque a gente trata pacientes com diabetes usando metformina, é a deficiência de vitamina B12, né? Então, é um exame que é mandatório, tá? A dosagem da B12, mas a gente precisa também buscar outras causas, uso de álcool, algumas drogas, alguns medicamentos, pacientes geralmente por conta de trabalho, que podem ter intoxicação por metais pesados. Causas outras de neuropatia. Hipotireoidismo. Uhum. HIV é uma causa. Uhum. Medicações para HIV é uma causa. Uhum. Então, sempre se a gente não souber olhar na bula dos medicamentos, outros medicamentos que o paciente possa estar usando e que muitas vezes causam neuropatia. Então, vale a pena incluir exames simples ali na avaliação inicial desse paciente, né? Um TSH, B12, Uhum. função renal, já consegue descartar vários diagnósticos diferenciais. Sim. Isso. Perfeito. Então, lembrem-se, neuropatia diabética periférica é diagnóstico de exclusão. Vamos então tratar o nosso paciente. Aí é que vem a bronca. Confirmamos o diagnóstico no exame físico, excluímos outras condições, chegou a hora de manejar esses sintomas. Como é que eu trato a neuropatia diabética periférica? Bom, em primeiro lugar, antes da gente pensar em drogas, medicamentos, a gente primeiro tem que pensar no controle glicêmico. Uhum. Então, o tratamento de base, como a gente coloca lá na diretriz da SBD, é que é preciso controlar tanto a glicemia quanto os fatores de risco cardiovasculares associados, que são muito comuns nas pessoas com diabetes. Então, é controle glicêmico, controle da pressão arterial, controle dos lípides, né? E cessação do tabagismo, exercício físico. Existem estudos que mostram
melhora dos sintomas neuropáticos dolorosos com exercício físico apenas. Então, a gente precisa trabalhar toda essa base do paciente para já aliviar, porque apenas o controle glicêmico alivia a dor. Uhum. Então, partir para as medicações analgésicas de dor neuropática depois de sair. Então, 100% dos pacientes precisam entrar nesse tratamento de base. Então essa base vale para quem tem só parestesia, por exemplo? Sim, sim. Na verdade, assim, aquela história, né? O paciente com parestesia não tem nenhum medicamento que vai melhorar, né, Não, Carol? Tem não. que ser essa base mesmo, esse Exatamente. controle glicêmico. Dormência e parestesia, eles só aliviam quando a gente faz todo esse controle das condições de base, principalmente o controle glicêmico. E tem alívio sim. Mas não existe medicação específica para os sintomas negativos. E eles pedem, né? Assim, como o paciente pedir, eu tô dando um remédio para esse formigamento que eu tô sentindo. E o que a gente tem que pensar é que a gente tem que evitar a progressão. Então, o que está instalado, em geral, não tem como a gente mudar muito. Mas a gente pode evitar a piora daquela neuropatia. E é exatamente com isso aí. Mas lembrar também, assim, que às vezes a expressão, as palavras usadas é que não tem como a gente dizer, ensinar o paciente isso completamente, né? Ele vai expressar do jeito dele. Então, às vezes, o formigamento é um sintoma doloroso, não é um sintoma negativo. A gente tem que saber diferenciar bem, né? Ter esse cuidado quando conversar com o paciente. É só formigamento mesmo isso. Ou tem dor? Muito bem. E com relação à neuropatia dolorosa, como é que a senhora organiza aí em prioridades as classes disponíveis para manejar esse sintoma? A dor neuropática, ela não deve ser tratada com analgésicos comuns, né? A gente tem que partir para as medicações que especificamente tratam a dor neuropática. E na neuropatia diabética dolorosa, o que se tem já de consenso é que a gente tem algumas linhas de tratamento, né? Como primeira linha, existem os gabapentinoides, que nós temos a gabapentina e a pregabalina, e os antidepressivos duais, os antidepressivos que são inibidores de recaptação de 2 aminas. As que são testadas para neuropatia diabética são a duloxetina e a venlafaxina, apesar da venlafaxina ainda não ter sido aprovada pelo FDA para essa função, essa finalidade, mas já está nas diretrizes, inclusive da ADA, como citando, e da SBD também. E a gente não tem uma superioridade de uma sobre a outra. Posso começar com um gabapentinoide e depois, se não houver uma resposta satisfatória, acrescentar, né, chegar numa dose ideal do gabapentinoide, que geralmente são doses mais elevadas do que se usa para convulsão ou para outra função. Então, a gente pode aumentar a dose e acrescentar, né? Não necessariamente um tem que ser primeiro que o outro. Eu posso também começar com um antidepressivo. Então, são drogas consideradas de primeira linha. Outra droga de primeira linha, outra classe de primeira linha são os tricíclicos. E aí, os tricíclicos, a gente... Há controvérsias. A gente tem que ter cuidado com eles, né? Por conta dos efeitos colaterais. Nossos pacientes são, a maioria, idosos, né? Cardiopatas. Então, os efeitos colaterais, a gente tem que botar na balança. O risco, benefício, né? O custo-benefício dos tricíclicos é muito melhor, considerando que é um medicamento que é distribuído no SUS. Mas a gente também tem que ver se eu vou estar gerando um risco maior. Aquela coisa, se é um paciente mais jovem, que não tem cardiopatia, né, condição financeira limitada, de preferência com insônia, acho que vale a pena uma amitriptilina à noite. Mas isso é uma polêmica muito grande, porque assim, eu não confesso que eu não tenho tanto acesso a essa parte da neuropatia. A gente podia até conversar depois com a Hermelinda, o pessoal lá, para ver isso aí, porque ficam mudando muito nos fluxos dos guidelines. A SBD tem uma diretriz 1920 que bota primeira linha, pregabalina, bota tricíclico, bota amitriptilina, inclusive, como primeira linha, desde que você veja esse efeito colateral. Aí veio a diretriz nova, a diretriz nova tirou pregabalina, botou gabapentina na frente de pregabalina. Pregabalina botou segunda linha. Pois é, uma coisa que muito estranha. Que não tá na ADA, tá? Na ADA, a pregabalina tá junto linha com a gabapentina. Pois é. E inclusive ele até coloca que o que tem realmente aprovação, selo do FDA é a pregabalina, mais do que a gabapentina, embora ele bota essa história de ficar, né, assim. A pregabalina, ela tem um início de efeito mais rápido. Isso. Então isso pode aliviar mais a dor do paciente. E como ele sente uma resposta mais rápida, a tendência a aderir ao tratamento é melhor. É. Só
pode ser usado uma vez ao dia, ou até 2 vezes ao dia, enquanto a gabapentina, muitas vezes, a gente tem que usar 3 vezes ao dia. Pois é. São doses que a gente tem que progredir muito devagar na gabapentina para chegar na dose plena ou máxima, que pode ser até 3.600 miligramas por dia. E isso, às vezes, dificulta a aceitação e a aderência do paciente. Eu confesso que eu prefiro a pregabalina, mesmo a SBD tendo colocado agora como segunda linha. Não, e na americana ele bota Na a americana pregabalina com igual. prioridade, né? A pregabalina e a duloxetina, né? As duas principais, né? A amitriptilina eles não botam, fala desses coisas do efeito colateral. Fica aquele negócio de... Inclusive até a diretriz da SBD ele colocar, porque a primeira linha é aquela que tem um Custo-benefício. custo, não é nem o custo, é Risco-benefício. risco-benefício adequado. Eu não acho que o antidepressivo tricíclico, principalmente no paciente mais velho, tem um bom risco-benefício. Eu acho que o risco aí já é um A pouquinho própria maior. diretriz coloca uma lista de contraindicações para tricíclico, né? Isso. É enorme, E inclusive. você olha assim, meu Deus. Não, e outra coisa, veja, quando a gente pensa no tricíclico, a gente pensa no paciente que não vai ter acesso, né? Que não tem é esse condição paciente financeira mesmo. de comprar o paciente do SUS. E a amitriptilina é distribuída na grande maioria das farmácias municipais, estaduais. Só que os tricíclicos que têm menos efeito colateral não são distribuídos, que são a nortriptilina, a desipramina. Então, vai cair também na mesma questão do custo. E com relação aos opioides, eles têm algum papel aí nesse manejo da neuropatia dolorosa? Antes de falar dos opioides, só queria dizer uma coisa. O que é que a gente considera boa resposta? Porque a gente está falando das drogas e que aí a gente não tem tantas opções, né? Como muitas outras doenças. A gente tem 3 classes de drogas que são teoricamente igualmente eficazes. A gente pode pular de uma para outra, a gente pode associar. Mas a gente tem que avaliar a resposta. E a resposta não é tão maravilhosa como o paciente espera. E isso é preciso ser falado, Sim. tá? Na consulta. Quando a gente... Uma coisa muito simples de avaliar dor e que pode ser feita rapidamente no consultório é a escala visual analógica, né? A EVA. E a gente sempre pede para o paciente fazer antes, dizer qual é a nota dele da dor de 0 a 10 e depois do uso do medicamento quando se alcança a dose desejada, tá? Então, não adianta fazer subdose e esperar que tenha resposta. Então, quando a gente chega na dose plena ou no esquema pleno que você pensou, espera-se que tenha uma resposta de pelo menos 30% de redução na EVA, na escala visual de dor. Então, se era 10, caiu 30% para a 7. 50%, exatamente. 50% já é uma resposta excelente. Ou seja, você era 10 e está em 5, você ainda tem dor. Mas uma melhora bastante significativa e em todos os estudos de todas essas medicações foi considerado uma resposta ótima. Mas a gente precisa alcançar pelo menos 30% de redução da dor. Que isso já vai melhorar a qualidade de vida, né? E eu acho que, Muito. como você disse, é muito importante avisar. Eu sempre aviso mesmo aos pacientes, olha, não espere que vá zerar a sua dor. Não é isso. Dificilmente vai acontecer. É preciso falar. É. Porque se ele tem a expectativa de ficar sem dor, ele vai dizer que Vai você ficar não frustrado. prescreveu direito, que aquele remédio não presta e vai parar de E vai tomar. parar. Não vai querer aumentar nem dose. Uhum. E uma avaliação muito fácil de fazer, né? Apesar de ser subjetiva, essa escala visual analógica é muito prática. No dia a dia, rapidinho você consegue Super avaliar fácil. melhor. Coloca no buscador da internet e mostra o paciente no próprio computador. Certo. E quanto ao opioide, ele vai ter algum papel aí nesse manejo inicial? Bom, os opioides, eles nem entram nas linhas de tratamento, tá? Mas eles podem ser medicamentos de resgate da dor. Quando tudo falhou, tudo que a gente falou aqui já falhou, é possível associar um opioide fraco, como o tramadol. A resposta é boa? Não. Tem que falar. É, claro. Né? Mas o problema dos opioides é o risco de dependência, né? O risco de adição. E que com os opioides mais potentes, que pelo menos eu não tenho muito hábito de prescrever, são opioides que precisam até de uma receita mais controlada, né? E eles realmente aliviam um pouco mais a dor, mas têm um potencial de dependência muito mais elevado do que o tramal, por exemplo. Mas aí é uma questão mais assim, de resgate. Você tentou e não deu, e aí eu acho que chega a hora da gente pensar no encaminhamento do paciente. Perfeito. Doutora Carol, e aí os meninos sabem bem disso. Quando a gente abre caixinha lá no Instagram, dúvidas sobre diabetes, neuropatia diabética, uma coisa que chega muito é sobre terapias restauradoras, né? Comenta sobre ácido alfa-lipoico, benfotiamina.
Enfim, reposição de vitaminas, vitamina D. Qual é o... Ai. Qual é o papel, de fato, dessas terapias restauradoras no manejo da neuropatia diabética periférica? Bom, as terapias restauradoras, quando você vai olhar na diretriz da SBD, você vê lá o ácido alfa-lipoico, a citação da benfotiamina, manter uma vitamina B12 adequada, sérica, manter uma vitamina D adequada, sérica também. O que é que a gente tem de ciência, né? De estudo científico? O ácido alfa-lipoico, dentre eles é o mais estudado, né? É um medicamento, uma vitamina, um antioxidante, na verdade, bastante antigo, não é uma medicação nova, é usado na Europa há muitos anos. Os melhores resultados deles são com o uso endovenoso, então não é na nossa prática clínica, não é o que é usado. Ele tem um tempo de ação muito rápido, então tem boa resposta, mas voltava a doer rápido, né, porque ele diminuía dor nesses estudos europeus. E aí, relativamente recentemente, não é tão recente assim, mas foi produzido o ácido tiótico ou o ácido alfa-lipoico numa forma de comprimido de liberação prolongada, que é usado pela manhã, em jejum, né? Ele consegue ter uma meia-vida mais longa. Mas os resultados do ácido alfa-lipoico oral foram inferiores ao venoso e controversos, porque alguns estudos mostram que houve melhora e outros que não, mas nenhum deles mostra melhora na velocidade de condução. Então, a fisiopatologia da doença permanece. O que é que ele muda? Como ele é a base da fisiopatologia da neuropatia diabética é a produção de radical livre, é o estresse oxidativo. E, como toda complicação crônica do diabetes, é multifatorial, tá? Tem muitas outras coisas. Se a gente for falar de fisiopatologia aqui, é outro podcast. Exatamente. Mas o estresse oxidativo tem um papel muito importante e o ácido alfa-lipoico é um antioxidante. Ele varre radical livre. E aí, o que é que a gente faz? Alguns pacientes podem responder, inclusive com melhora da dor, tá? Então, mas não é um tratamento único para dor neuropática. Ele deve ser associado. A gente cai, às vezes, um pouco na polifarmácia. Então, o paciente já usa tantos medicamentos, ainda vou fazer ácido alfa-lipoico. Pode ser uma tentativa, tá? Então, existem estudos que mostram melhora nos scores, né? No score de disability score, que é o de comprometimento neuropático. E outros não. Mas é possível sim. Quanto à vitamina D, eu confesso que eu nunca vi nenhum estudo específico de neuropatia diabética com vitamina D, tá? Antes das pessoas ficarem achando que repor vitamina D vai melhorar a dor neuropática. A grande dificuldade, eu acho que a grande dificuldade é essa, né? A gente não tem, mesmo nas outras drogas para dor, não tem estudo randomizado. E muita coisa é baseada em escala visual, que é um desfecho subjetivo, né? Não vê essa história de você usar biópsia ou usar condução. Não tem, até é meio impraticável, né? Difícil. Muito bem, eu acho. Ô, Carol, mas aí você costuma associar naquele paciente que tem acesso. Aí você faz ali uma pregabalina e aí você associa junto o ácido alfa-lipoico. Se o paciente não responde, você associa depois, associa no início. Como é que você faz na prática? Na prática, a gente vai na prática mesmo, né? Sem ser guiado por guideline, porque não existe. Uhum. Eu tenho alguns pacientes que usam e que relataram melhora, tá? E aí eu não sei se é efeito placebo, se não é, mas relataram melhora e eu mantive. Os que não modificaram, aí eu suspendo. Só um teste terapêutico. Teste terapêutico. E eu acho que vai acabar caindo nisso. Mas porque... associado. Associado. Certo. Porque se tá em vigência de dor, né? Acho que é daí que tem que usar mesmo. E o paciente vai fazer exatamente isso. Se ele é uma queixa tão, assim, que incomoda tanto a vida dele, que na hora que ele tem melhora, ele vai manter. Se não melhorou nada, exatamente. Ele mesmo vai parar. Ele mesmo vai fazer o teste terapêutico Quando não dele. tem dor, quando é só dormência ou só parestesia, só formigamento, é mais difícil da gente avaliar a resposta, né? Uhum. Mas é possível também. Porque qual é a teoria? Não é só o controle da dor. É diminuir a progressão da neuropatia. Porque se eu vou diminuir radical livre, vou tentar diminuir a progressão daquilo ali. É um dos mecanismos, né? Mas é um medicamento de uso ad eterno, né? Porque você vai tirar por quê? Só se não tiver resposta. E como é que eu vou avaliar a resposta numa dormência? E o difícil. custo não é tão... Não é barato. Não é. É mais e vem uma a polifarmácia droga. também. Polifarmácia é um medicamento que tem que ser tomado em jejum.
de manhã, com bastante água. Então, já atrapalha um pouco a aderência. E se você tem, assim, ainda dúvidas em relação à eficácia desse, imagina do resto, né? Das outras vitaminas. Aí entra a benfotiamina, né? Que tem um papel aí no mercado, mas não existem estudos. Os estudos são controversos com benfotiamina e com outras vitaminas. E o que a diretriz diz que pode ser considerado, mas pode ser considerado é diferente de recomendado. E é recomendado, exatamente. É mais a ideia de você dizer assim, se existe uma deficiência daquela vitamina, vai ter efeito, lógico, né? Assim, porque é uma vitamina que está relacionada à tiamina, B12, por aí vai. Então, se tem relação com neuropatia, se você melhorar a deficiência, você vai melhorar a neuropatia. Mas se não existe essa deficiência, não é a suplementação. É aquela velha diferenciação de correção e suplementação que a gente tem que deixar sempre ali na atenção, né? Isso. Agora eu quero saber o seguinte, em que momento eu vou encaminhar esse paciente com neuropatia dolorosa ou não, que já foi avaliado com exames diagnósticos, posso até ter iniciado algum tratamento, em que momento eu vou encaminhá-lo para uma avaliação com um especialista, com um neurologista? Aqueles mesmos casos que a gente citou, da necessidade de solicitar uma eletroneuromiografia, muitas vezes vão demandar a avaliação de um neurologista, uma avaliação mais específica. Porque se eu tenho um quadro neurológico que é muito mais motor do que sensitivo, é assimétrico, não é distal proximal, não seguiu essa sequência. Tem a progressão rápida. Progressão muito rápida. Outras comorbidades que possam causar neuropatia. Então, vale a pena a avaliação do neurologista, sim, tá? E o médico que pode avaliar dor, né, o médico especialista em dor, muitas vezes vai ser demandado também. Porque quando a gente chega naquele ponto em que já testou dose plena, já associou o medicamento para neuropatia dolorosa e não obteve resposta, então muitas vezes a gente vai precisar de outras técnicas que não estão no nosso dia a dia, não são da nossa especialidade. Por exemplo. Acupuntura, introdução de medicamentos intraespinhais, né? Então, o especialista em dor vai poder atuar melhor nisso aí. Até mesmo opioides mais potentes, como uma tentativa de resgate. Perfeito. Realmente não é, o tratamento da neuropatia dolorosa não é algo fácil, né? Não Vai mesmo. muito cuidado, paciência, né? Saber lidar com a expectativa do paciente, alinhar com o resultado que é possível e é esperado. Dor, de uma forma geral, não é fácil, né? Verdade. E a dor neuropática é mais ainda, porque é uma dor, digamos assim, cerebral, né? Não tem um estímulo doloroso causando aquilo ali. Então é difícil de tratar, é difícil de manejar. E a gente precisa de um rapport, uma conversa muito boa com o paciente para poder conseguir levar. Quando chega no nosso limite, aí realmente é importante encaminhar para outras possibilidades de tratamento de dor que saem da nossa especialidade. E acho que fica a mensagem também para quem tá ouvindo de lembrar, né? Lembrar de fazer o rastreio. Isso. Que é muito comum esquecer. A gente às vezes acaba lembrando muita retopatia, muita nefropatia, né? E deixa a neuropatia, que vai trazer prejuízo para a qualidade de vida do paciente, né? E que vai também trazer prejuízo, porque vai aumentar o risco de pé diabético, né? De infecção, amputação. E deixa para lá, às vezes, porque o paciente não tá sentindo nada. Porque E não aí sente nada. tá deixando passar aí um diagnóstico precoce. E no corre-corre, no dia a dia, nos ambulatórios, principalmente na rede pública, a gente tem pouco tempo. Isso. Eu vou ter que deitar o paciente, eu vou ter que perguntar com todo cuidado, tá sentindo, não tá sentindo, como é que tá? Então não é um exame coisa super rápida. simples, mas não é ultra rápido. Isso. Porque as respostas são subjetivas, né? Então vai depender muito também do grau de cognição da pessoa, do paciente. Demora um pouquinho. É E aí, difícil. no dia a dia, na correria, a gente passa batido mesmo. Embora pode. não tenha nenhum guideline que coloque isso, mas cabe um bom senso que a gente viu em algumas colocações até com retinopatia. Você fez o rastreio inicial, o paciente não tem neuropatia inicialmente, está com uma glicemia muito bem controladinha, não tem nenhuma queixa, você pode reavaliar com um intervalo um pouquinho mais longo, né? Talvez até anual ou bianual. A recomendação é fazer anual, né? Pelo mas uma vez assim, num por ano. contexto desse, assim, né? Que a gente acaba aqui... Passar um pouquinho A gente fala porque no SUS, a gente aqui, infelizmente, tá nesse cenário, a gente às vezes consegue atender o paciente no máximo 3 vezes no ano, que é muito abaixo do que deveria, né? Então, assim, você precisa ter ali um padrão para, de certa forma, otimizar. Agora, se é um paciente que tem já instalado e que está mal controlado, esse é o paciente que vai progredir rápido e você tem que estar atento, porque senão... O rastreamento deve ser anual, né? A gente não falou no começo.
para pessoas com rastreamento negativo. Sim, Isso. Né? Isso, O claro. Luciano está Isso. dizendo isso. Se houve o diagnóstico de neuropatia, esse paciente precisa ser reavaliado com mais frequência. E uma coisa super importante é aquele paciente que a gente dá esse diagnóstico, além de todas as orientações e se precisar usar medicação para dor, usar, uma das orientações mais importantes são os cuidados com o pé. Uhum. Porque bem lembrado. é o principal motivo das úlceras, né? A neuropatia diabética. Então, aquele exame positivo vai gerar imediatamente uma conversa com o paciente para explicar tudo que ele deve e que ele não deve fazer com o pé. Que também já gera outro podcast. Já era outro. Uma ideia de pô, podcast. não, é outra diabético. coisa. Doutora Carol, foi um grande prazer pra gente recebê-la no nosso podcast. Faz tempo que a gente quer gravar sobre neuropatia, mas tinha que ser com a sua participação. Exato. Ícaro, obrigada. Eu tô feliz de estar aqui. Parabéns pela iniciativa de vocês. Bem, eu aprendi muito hoje, tenho certeza que você também. Então compartilhe esse podcast com os seus amigos e continue acompanhando o Endocrino Papers no Instagram. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.